Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A vinda do Paráclito. Jesus disse a seus discípulos: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como os discípulos não eram ainda perfeitos, a tristeza os abateu e o Senhor, repreendendo-lhes, disse: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Tendo ouvido que qualquer um que os matasse pensava oferecer uma oblação a Deus, assim ficaram abatidos e nada falaram. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. E não se tratava de pouco abrandamento saber como o Senhor sabia das grandes tristezas deles, dos sofrimentos que ainda haviam de ter e que não sabiam se conseguiriam de forma viril suportar a tudo. Santo Agostinho. Ou porque anteriormente haviam perguntado aonde iria, ou porque havia dito: para onde vou, vós não podeis vir, agora deixa claro que se vai, ninguém pergunta onde, e por isso diz: e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Quando o Senhor vai ao céu, ninguém perguntou com palavras, mas o acompanhou com o olhar. Mas o Senhor sabia o efeito que suas palavras tinham naqueles corações, sobretudo que não tinham, até aquela altura, o consolo interior do Espírito Santo, que receberiam, e o exterior de ver a Cristo temiam perder. E de fato perderiam, porque ele mesmo anunciou, sem sombra de dúvida, e desse afeto humano se entristeciam no seu sentido carnal. E por esse motivo, Cristo diz: Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. Mas ele já sabia que aquilo era melhor, já que teriam a visão interior do Espírito Santo que os consolaria. E por isso disse: No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta. São João Crisóstomo. Equivale a dizer: ainda que 1000 vezes fiqueis tristes, cumpre ouvirdes como vos é vantajoso que eu me retire. E que vantagem é essa? Mostra-o em seguida, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós. Santo Agostinho. Não disse isso em virtude de uma suposta desigualdade entre o Verbo de Deus e o Espírito Santo, mas sim porque, de certa forma, a presença do Filho do Homem entre eles servia de obstáculo à vinda daquele que não lhe era em nada inferior ou menor, porque ele não se aniquilara como fizera o Filho, tomando a forma de servo. Convinha, pois, que se removesse aos olhos deles a forma de servo, por cujo aspecto eram levados a crer que Cristo não passava daquilo. Daí que siga: mas se for, enviá-lo-ei a vós. Mas, por acaso, Nosso Senhor, estando na terra, não poderia enviar aquele que, como sabemos,
veio para batizá-lo e ficou por aqui, e mais aquele que, como sabemos, é inseparável de nosso Senhor? O que então quer dizer? Se não for, o Paráclito não virá a vós, senão que não podeis apanhar o Espírito enquanto seguirdes conhecendo o Cristo segundo a carne. Quando Cristo partiu deles corporalmente, não apenas o Espírito Santo, como também o Pai e o Filho passaram a assistir-lhes espiritualmente. São Gregório parece dizer-lhes abertamente: a menos que eu subtraia aos olhos da vossa atenção o corpo, não poderei guiá-los ao intelecto invisível através do Espírito Consolador. Santo Agostinho. O Espírito Santo Paráclito trouxe este dom, o de, uma vez removida aos olhos da carne a forma servil que o nosso Senhor recebera da Virgem, poder contemplá-lo com o gume da mente purificado em sua forma divina, na qual se manteve igual ao Pai, mesmo depois que se dignou descer à carne. São João Crisóstomo. Mas o que dizem nesta passagem os que não têm opinião devida sobre o Espírito Santo? Por acaso é mais conveniente que o Senhor se vá e venha o servo? Ora, qual seja a utilidade da vinda do Espírito, o Senhor o mostra dizendo: e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Santo Agostinho. Por acaso Cristo não convence o mundo? É porque Cristo falou apenas entre os judeus, por isso não parece que convenceu o mundo? Ao passo que o Espírito Santo, derramado em seus discípulos por todo o mundo, convenceu não apenas uma nação, mas o mundo. Mas quem ousaria dizer que o Espírito Santo convenceu o mundo pelos discípulos de Cristo e que Cristo não o fez quando o apóstolo exclama: porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? Então, aqueles a quem o Espírito Santo convence, Cristo também convence. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Significa que Cristo deve derramar amor em teus corações, de modo que o medo, estando fora, estarás livre para convencer esse mundo. Ele então explica o que disse: do pecado, porque não creem em mim. E ele citou o pecado como o maior de todos, porque, perseverando nisso, os outros são retidos, e este desaparecendo, todos os outros são perdoados. Pois há muita diferença entre crer que Jesus é o Cristo e crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus era o Cristo, até os demônios creram. Crê em Jesus Cristo, porém, aquele que espera em Cristo e ama Cristo. O mundo é convencido do pecado porque não crê em Cristo, ao mesmo tempo que os crentes são convencidos da justiça porque a comparação com os fiéis é a censura dos infiéis. Da justiça porque vou para o Pai. E dado que o significado da palavra infidelidade é usado no sentido que expressa a pergunta: como acreditamos naquilo que não podemos ver? Vale a pena definir a justiça daqueles que creem. E isso é dito na frase: porque vou para o Pai e não mais me vereis. Bem-aventurados, então, aqueles que não veem e creem. Porque quem viu Cristo não merecia louvor pela sua fé, porque creram no que viram, isto é, no Filho do Homem, mas acreditaram na medida em que acreditaram naquilo que não viram, ou seja, no Filho de Deus. Mas, quando a forma de servo saiu da frente deles, então em toda parte passou a valer: o justo vive da fé. Será a tua justiça, então, da qual o mundo será convencido, que tu crês em mim, não me vendo. E quando me vires, há de ver como eu sou, não como eu estou agora, ou seja, não mortal, mas eterno. Pois ao dizer: vós não me vereis mais, ele predisse que nunca mais, daquele modo, o veriam. Não creram que ia ao Pai, e foi esse o seu pecado, mas a justiça é do Senhor. Porque, se foi misericordioso vir do Pai até nós, foi justiça voltar ao Pai, segundo aquelas palavras do apóstolo. Por isso também Deus o exaltou. Mas, se volta sozinho ao Pai, em que nos ajuda? Não vai sozinho, porque Cristo é um com todos os seus membros, como a cabeça no corpo. O mundo é convencido do pecado daqueles que não creem em Cristo e da justiça daqueles que se levantam como membros de Cristo. Ele continua: do julgamento,
porque o príncipe deste mundo será julgado. Ou seja, o diabo, príncipe dos iníquos que tem em seus corações apenas o que é deste mundo. Nisto mesmo que o diabo foi mandado fora, ele é julgado, e este é o juízo pelo qual o mundo é acusado, porque em vão se lamenta do diabo aquele que não quer acreditar em Cristo. E julgado, isto é, expulso, ele tem permissão para nos atacar de fora para exercer nossa virtude e vencê-lo pelo martírio. Não apenas os homens, mas também as mulheres, os meninos e as mocinhas. Ou ainda, o príncipe deste mundo está julgado porque está destinado irrevogavelmente ao juízo do fogo eterno, e o mundo é convencido quanto a este juízo, quer dizer, é condenado com este mesmo juízo, porque é julgado com seu príncipe, cuja soberba e impiedade imita. Creiam, pois, em Cristo os homens, para que não sejam acusados do pecado da sua infidelidade, que retém todos os demais pecados. Passem a grilhos fiéis, para que não sejam arguídos da justiça por aqueles que, justificados, não imitam. Previnam-se do futuro juízo, para que não sejam julgados com o príncipe do mundo, cuja sentença imitam. São João Crisóstomo. Ou ainda, por estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, Nosso Senhor quer dizer que o Espírito Santo rasgará todas as desculpas deles e mostrará como pecaram sem remédio por não crerem em mim, ao mesmo tempo em que verão o Espírito Santo descer inefavelmente sobre os que invocaram meu nome. Santo Agostinho. Houve ainda outra maneira pela qual o Espírito Santo convenceu o mundo quanto ao pecado, a saber, operando prodígios em nome do Salvador que o mundo rejeitara. E o Salvador, posta a salva justiça, não receou voltar àquele que o enviara. E com seu regresso provou que de lá viera. Daí que siga. Da justiça, porque vou para o Pai. São João Crisóstomo. Quer dizer, voltar ao Pai será prova de que levei uma vida irrepreensível, de modo que não possam mais dizer, este homem é pecador e não é de Deus. Mas, porque derrotei o adversário e não poderia tê-lo derrotado quem fosse pecador, não podem já dizer que sou endemoniado, que sou um sedutor. Como, ademais, o demônio foi condenado por meio de mim, saberão que o esmagarão sob os seus pés mais tarde e conhecerão às claras minha ressurreição. Com efeito, não pôde o diabo deter-me. Santo Agostinho. Os demônios, vendo as almas subirem do inferno aos céus, souberam que fora julgado o príncipe deste mundo e que, tornado o réu da demanda do Salvador, perdia o direito de todas as suas posses. Isto é que os apóstolos presenciaram na ascensão do Salvador, mas apenas depois que desceu sobre eles o Espírito Santo é que tornou plenamente conhecido e manifesto. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.